Olá pessoal, eu sou André Barbieri E eu, a Simone Shibashi. e nesse podcast internacional do Ideias de Esquerda, depois de ter homenageado Trotsky, né, nos 80 anos do aniversário do seu assassinato, nós vamos voltar aqui no programa um panorama internacional, pegando tanto a situação nos Estados Unidos depois da brutalidade policial contra o Jacob Blake, quanto o movimento operário na Bielorrússia. E eu estou aqui com a Simone Ishibashi de novo aqui no nosso programa. E eis que a gente na última semana teve mais uma nova onda, né, de mobilizações contra o racismo nos Estados Unidos, que já vem de toda a situação internacional depois do assassinato do George Floyd em maio desse ano, depois de mais uma demonstração absurda, né, do caráter racista, né, assassino da polícia, que atirou pelas costas do jovem Jacob Blake, né, mais um episódio que só confirma o papel reacionário que a polícia cumpre e um papel reacionário que a esquerda brasileira continua ignorando, né? Mais uma vez, mais um grande motivo, né, para que a esquerda revolucionária repudie, rechace e combata a polícia por uma política de independência de classes, enquanto a esquerda brasileira parece não aprender com essas lições da realidade, né, Si? Pois é, né, André? Tem gente que tem vocação para insistir no mesmo erro, né? A esquerda brasileira, em relação à polícia, parte dela, pelo menos, né, está destinada aí a, enfim, teorizar, insistir, querer dizer que a polícia é parte da classe trabalhadora, e enquanto isso, eis que na semana passada os Estados Unidos voltaram a ferver, né? Como você disse aí, tudo começou mais precisamente no dia 23 de agosto, quando ocorreu mais uma ação racista e criminosa da polícia, que foi novamente gravada. E nesse vídeo a gente vê uma cena revoltante, que é o Jacob Blake, né, cercado por policiais que o acompanham enquanto ele se dirige ao seu próprio veículo. E ao abrir a porta, o policial dispara 7 tiros pelas costas do Jacob. É uma cena que a gente vê reproduzida aqui no Brasil também recorrentemente, né? E aí a família do jovem Jacob Blake, a sua esposa, seus filhos, eles estavam no local, assistiram todo o crime, viram ali. As imagens são desesperadoras e elas vieram à tona, fazendo aí novamente ressurgir toda a raiva popular. Desde então, as manifestações contra mais esse absurdo começaram a ocorrer na cidade de Kenosha, que teve vários protestos, apesar do estado de sítio, que foi rapidamente decretado, a chegada da Guarda Nacional, enviada aí pelo governador, né? Como se sabe agora, o Jacob Blake, que sofreu esses 7 tiros pelas costas, se encontra hospitalizado e paraplégico, né? Então, assim, evidentemente que isso desatou mais um episódio de manifestações contra a violência racista da polícia, né? Sendo aí o combustível para essa dinâmica de ascenso que durou pelo menos 4 dias. Na sexta-feira, dia 28 de agosto, houve uma marcha massiva em Washington, que ocorreu justamente 57 anos após o histórico discurso do Martin Luther King. E nessa marcha, milhares de manifestantes participaram da ação que ficou chamada como Tire o seu joelho dos nossos pescoços, né? E eles estavam ali simbolizando toda a repressão policial, que, enfim, o George Floyd também foi vítima. E isso teve repercussões muito importantes. O LeBron James, que é uma estrela do Los Angeles Lakers, né? Um dos esportistas mais importantes dos Estados Unidos, também se manifestou nas redes sociais dizendo que estava assim com muita raiva de tudo que tinha acontecido, e essa raiva se espalhou rapidamente entre os atletas de elite da NBA, que é a liga, né, do basquete norte-americano, muito importante, ao ponto de os jogadores de todas as equipes organizarem ali uma paralisação, né, dos jogos, e que fez com que, frente a esse fato consumado, as autoridades da própria NBA, né, os cartolas ali da NBA, anunciassem a suspensão da data, e se adiantando para esvaziar essa atuação, né, raivosa dos atletas contra a violência racista. Exatamente, Si. Isso é emblemático, né? Porque tem um impacto nacional imediato. Os jogadores da NBA paralisando os playoffs, né, da liga em defesa do Black Lives Matter, das vidas negras importam, e o impacto imediato também em outras ligas profissionais, né, dos Estados Unidos. As ligas de beisebol também paralisaram, várias grandes figuras nacionais também se pronunciaram contra esse mais um exemplo, né, da brutalidade policial.
e foram atos simbólicos também muito importantes, né? Sobre essa repressão, cabe lembrar que agora começam, né, a agir as forças repressivas, não apenas como o braço armado do Estado, né, como a polícia, que a gente já veio teorizando aqui no podcast internacional sobre isso, mas também essas milícias paramilitares que são compostas pelos supremacistas brancos, né, nos Estados Unidos. E essa atuação comum entre as milícias e os membros das polícias locais se converteu em algo absolutamente natural, quase. Está respaldada pelas ações do governo nacional, né, em primeiro lugar do Trump, que já vinha alentando a organização dessas bandas paramilitares e supremacistas brancos, mas também não foi questionada de maneira contundente pelos governadores e pelos prefeitos do Partido Democrata, né, do partido do Obama e do Biden, e que no caso de Wisconsin, que foi o estado que aconteceu, né, essa brutalidade contra o Jacob Blake, é dirigido por um político do Partido Democrata, né, o Tony Evers. Então, essa perspectiva, né, de uma atuação comum entre a polícia e essas bandas paramilitares quase que se tornou um senso comum, né, nos Estados Unidos, para mostrar o nível, né, da polarização social e política que vem se construindo nesse país alguns meses antes das eleições presidenciais, né, que vão opor aí o Joe Biden de um lado, que tem um histórico enorme de criminalização da população negra, que tem, né, como a sua vice-presidente, né, a Kamala Harris, que no estado da Califórnia também tem um histórico enorme de encarceramento da população negra, e do outro lado, o Donald Trump, que dispensa comentários, né, o nível de racismo e xenofobia que representa. Então, a gente realmente está vendo essa explosão de raiva, né, da população, das bases da população negra e mais em geral nos Estados Unidos, uma continuidade do que aconteceu com George Floyd, e que isso certamente vai ter um impacto político muito importante que vai para além das eleições, né, Si? Então, André, vale notar também que essa ação comum entre as milícias e a polícia, elas têm raízes ainda mais profundas, elas se encontram justamente imprimidas na própria natureza racista do capitalismo e do Estado, da formação, né, do Estado norte-americano. Desde a fundação das primeiras polícias locais, né, da ordem dos grandes donos de terra, que, enfim, tinham as plantations, a Ku Klux Klan, que era utilizada para amedrontar e perseguir os escravos primeiros e depois segregar os negros e finalmente manter uma política punitivista contra a comunidade. A gente vê realmente uma linha de continuidade racista, né, em todo esse desenvolvimento da história norte-americana. E lembrando também que o encarceramento massivo dos negros e a estigmatização mediante a desigualdade social e econômica são fatos permanentes, né, nos Estados Unidos. E essa política ela foi sustentada e respaldada, como você estava dizendo, tanto pelos democratas como pelos republicanos, né? E enquanto isso vem se desenvolvendo, né, enfim, pouquíssimo tempo após a morte do George Floyd, o Blake está no hospital, lutando pela sua vida, e apesar dele ter a sua saúde estabilizada, finalmente, a família dele anunciou na semana passada que ele está paralisado da cintura para baixo, que ele estava algemado na cama, né? Apesar dele não ter cometido absolutamente nenhum crime, e se tivesse cometido também não poderia ter sido tratado dessa forma, e de não responder nenhuma acusação. Então, assim, é totalmente absurda a forma como o Estado trata os negros nos Estados Unidos, aqui, enfim, toda essa política racista que é levada adiante. Esse tratamento cruel, ele tem a intenção clara de punir e intimidar o Blake e a sua família, ao algemá-lo, né, na sua cama, fazendo com que o Departamento de Polícia de Kenosha busque também mostrar à comunidade, ao mundo, que o Blake é alguma espécie de criminoso perigoso, né, passando aí essa imagem simbólica, essa mentira, apesar do fato dele estar desarmado quando foi alvejado e não ter demonstrado absolutamente nenhuma agressividade em relação à polícia antes de sofrer os tiros, né? Então, enquanto o Blake estava algemado, milicianos brancos de direita, armados, tiveram permissão para andar pelas ruas de Kenosha impunemente. E a gente precisa lembrar, né, que isso se deu, como a gente comentou previamente, em meio à corrida eleitoral presidencial, né? O Trump de um lado, o Biden do outro, e as questões sociais que estão envolvendo essas eleições são muito profundas, especialmente orbitam, né, ao redor dessa questão do racismo, que está em todos os debates, né, sociais
nos Estados Unidos, o Trump, de um lado, aposta, né, na polarização social. A estratégia dele é se apresentar como uma alternativa ao caos socialista, entre aspas, do Biden. Vale lembrar que o Biden acabou de dar uma entrevista dizendo que ele não tem absolutamente nada a ver e nunca teve com qualquer coisa parecida com o socialismo, qualquer apoio aos manifestantes, e nesse caso ele tem toda a razão, é um candidato bastante direitista, né, do Partido Democrata. E o Biden, por outro lado, tenta dizer que ele é a grande salvação, ou o mal menor, nesse caso, contra o racismo e a xenofobia aberta do Trump, né? Então, para fechar um pouco esse cenário das eleições dos Estados Unidos e o fator explosivo que representa aí essa brutalidade contra o Jacob Blake, vale a pena lembrar justamente esses fatores políticos que estão em jogo e que nos próximos meses vão ser decisivos aí para a gente ver o destino do que vai ser as eleições no coração do imperialismo, né, Si? Exatamente, André. A gente ainda vai seguir falando bastante das eleições dos Estados Unidos e da luta de classes, que muito provavelmente vai fazer parte aí do cenário internacional ao longo do período que vai entrar, e que é um dos eixos praticamente permanentes aqui das nossas reflexões no podcast Ideias de Esquerda. Mas agora sim, mudando um pouco a pauta, né? Porque a gente teve muita coisa importante acontecendo essa semana, não só nos Estados Unidos, mas como já foi anunciado, eu queria reabrir aqui uma outra discussão que aconteceu em outro lugar, em outro hemisfério, lá no leste europeu, na Bielorrússia, mais precisamente. O que tem acontecido por ali, André? Você pode dar um panorama geral aí para os nossos ouvintes? É um processo de raiva popular bastante profundo, né, que já vinha se gestando há muito tempo, mas que eclodiu agora no último dia 9 de agosto, quando o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, foi reeleito pela sexta vez seguida desde 1994. Né? Uma grande parte da população, desde então, começou a questionar o resultado das eleições, que deu ao Lukashenko 80% dos votos. Os manifestantes foram para as ruas, né, exigindo uma recontagem dessa votação e exigindo novas eleições. Né? Muitos expressaram um apoio à política de oposição, a Svetlana Tikhanovskaya, que é uma candidata populista, né, atualmente refugiada na Lituânia. E desde que foi eleito, né, o Lukashenko pela primeira vez no auge ali do neoliberalismo, depois da queda da União Soviética, em função de toda aquela transformação da casta burocrática stalinista em proprietários capitalistas, todo o movimento contra o Lukashenko foi duramente reprimido, né? Isso foi gerando uma insatisfação enorme, que a gente está vendo agora nas ruas, e que também está sendo muito reprimida, né? Com um saldo que até agora deixou 2 mortos, várias centenas de feridos e quase 7 mil presos. Estava lendo agora uma entrevista, né, da professora Yulia Shukan, que coordena os estudos eslavos lá na Universidade de Paris-Nanterre, na França, no jornal Le Point, e ela disse que essa mobilização já alcançou uma escala que nunca foi vista na Bielorrússia desde o final da década de 90, né, e que ocorre num cenário de crescente desemprego e bem como uma raiva muito grande, né, contra o governo do Lukashenko. Na verdade, a gente poderia até dizer que a Bielorrússia, ao contrário de muitos outros estados da ex-União Soviética, ela optou, em meados da década de 90, por não aplicar a doutrina da terapia de choque de vários governos, né, dessa casta stalinista, que começaram a aplicar ajustes neoliberais no seu processo de transição a classes capitalistas, né, a restauração do capitalismo nos seus países. E a economia permaneceu sob controle estatal na Bielorrússia, e o pacto social, né, estabelecido significava, naquele então, bloquear privatizações massivas, preservando algum tipo de seguridade social e uma certa garantia de emprego em troca da limitação das liberdades democráticas. Né? Isso garantiu ali uma certa legitimidade para o Lukashenko nessas últimas décadas. Mas no início dos anos 2000, em particular depois da crise econômica internacional de 2008, o governo da Bielorrússia embarcou num giro neoliberal tardio e começou a aplicar vários ataques, né, Si? Exatamente, André. É muito importante você ter feito esse resgate, né, de todo o processo da Bielorrússia, porque senão fica até difícil de entender, né, como explode assim um movimento tão raivoso. Você citou aí a estudiosa da Paris-Nanterre, eu também estava lendo um pesquisador que foi citado em um dos artigos que a gente publicou no Esquerda Diária. Eu vou tentar pronunciar o nome dele, mas o ouvinte aqui que me perdoe se eu disser um nome impronunciável, mas me parece que é o Volodymyr Artyuk,
que é um estudioso sobre a classe trabalhadora bielorrussa e que disse nesse artigo, que recentemente descreve esse giro neoliberal que você estava falando, André, de acordo com ele, aqui eu vou falar as palavras dele, literalmente, né? Ele aponta que essa tendência começou em 2004, com a implementação de contratos de duração determinada, que hoje abrangem mais de 90% de funcionários belorussos, uma situação única no espaço pós-soviético. Essa tendência foi agravada após a imposição de um imposto contra o parasitismo social, entre aspas, em 2015, com uma dedução anual por afastamento prolongado no emprego oficial. Essas medidas e muitas outras para flexibilizar o emprego foram finalmente sistematizadas em um novo Código do Trabalho adotado no ano passado, fecha aspas. Então, com esse relato, ele demonstra como foi muito profundo o choque justamente desse giro neoliberal tardio que você estava falando, né? De como, na verdade, assim, se transformou de uma situação de um relativo peso estatal na economia, que garantia uma certa estabilidade para os trabalhadores, em um neoliberalismo muito duro, né, e bastante repentino também, que mudou de forma bem qualitativa a qualidade de vida dos trabalhadores da Bielorrússia, né? Lembrando ainda que a gestão da crise atual em torno do coronavírus por lá também não é muito boa, o que agrava ainda mais as tensões e a raiva popular, né? Na verdade, o presidente da Bielorrússia, ele adotou uma postura negacionista frente à pandemia que, enfim, parece ser análoga ao Bolsonaro, né? Ou mesmo ao Trump, porque ele chegou ao ridículo de aconselhar o povo da Bielorrússia a beber vodka contra o coronavírus, né? Ou seja, o Trump aconselhou a tomar desinfetante, enfim, e o outro a tomar vodka, ou seja, são bestas quadradas que estão manejando aí essa crise histórica pela qual o capitalismo passa, né? Então, merece toda a raiva. A gente poderia até classificar esse presidente como um lumpen presidente, né? Pós-stalinista, que nesses delírios anticientíficos lembram muito essa especialidade da burocracia, né? Que foi muito bem retratada pelo Trotsky, né? Na Revolução Traída, quando disse que a burocracia stalinista não tinha absolutamente nenhum conhecimento científico e ele fazia retroceder as conquistas científicas que a Revolução Russa tinha garantido. Mas, enfim, a raiva popular, isso tudo que a gente vem mencionando, né, depois desse giro neoliberal, só aumentou, porque conforme a crise foi se desenvolvendo, de fato apareceram provas da falsificação das eleições. E as gravações, né, das discussões entre os escrutinadores do processo eleitoral lá de Vitebsk, que fica no norte do país, mostram que eles receberam todo tipo de pressão para trocar votos entre os dois candidatos a favor, né, do presidente em vigor, que é o Lukashenko. Mas é importante lembrar também que o movimento não se identifica diretamente com um apoio à oposição burguesa, né? Porque durante vários dias os trabalhadores se juntaram aos protestos por meio de greves, piquetes e manifestações, inclusive no interior das fábricas, né? Os chamados de greve contra o regime foram motivados por muitos fatores e estão desafiando, né, as limitações ao direito de greve que existe até hoje na Bielorrússia. Até de acordo com um artigo de um blog, né, sobre as lutas no setor automotivo, chama NPA Autokritik, sob o título Bielorrússia, as principais indústrias de montagem automotiva estão em greve, né? Eles dizem que os chamados à greve geral vão se multiplicando no decorrer desses últimos dias, especialmente por iniciativa de algumas das usinas principais de mineração e de transporte de mercadorias, né, que no meio da semana contagiaram o setor de tratores, MTZ, né, lá na Bielorrússia, o setor da cerâmica, Keramin, o setor de componentes automotivos, o Belcard, o setor de eletrônicos, Integral, e o setor de ferrovias, né, o BelZHD. Não é isso, Sim? Exatamente, né? Setores bastante importantes de qualquer economia, né? Então, mostra aí um denominador novo, um fator que é uma novidade no cenário, que é a entrada em cena da classe trabalhadora, né? Inclusive, por isso que a Bielorrússia passou a ser tão importante. Não era só porque tem uma revolta contra um negacionista delirante, né? É porque, além disso, houve aí uma entrada em cena da classe trabalhadora, né? Com uma grande envergadura. Você estava falando aí dos blogs que você pôde seguir, eu também pude acompanhar alguns relatos de que, por exemplo, os mineiros da Bielorrússia se reuniram e, em 17 de agosto, declararam a formação de comitês de greve
E isso é muito importante, porque é uma retomada de uma perspectiva, né, histórica de mobilização da classe trabalhadora, até com elementos mesmo iniciais de auto-organização que são muito fundamentais, né? E para esse dia, 17 de agosto, tinha sido convocada também uma greve geral. Então, também é mais um aspecto importante de radicalidade da própria classe, né, mostrando aí a possibilidade de desenvolver métodos históricos de mobilização, mesmo com a proibição das greves, né? Um dos poucos sindicatos independentes do país, que é o Congresso Bielorrusso de Sindicatos Democráticos, ele convocou a criação de comitês de greve nas empresas, bem como a criação de um comitê nacional de greve. Frente a isso, o jornal francês Libération, ele narrava que na noite da segunda-feira, cerca de 30 fábricas entraram em greves realizando assembleias gerais, e até mesmo os trabalhadores da Bel Ast, que é uma empresa bem importante lá, que tinha bastante controle, inclusive, da própria burocracia, saíram para a rua com as suas máquinas de mineração e além, né, da imensa fábrica de tratores MTZ que você mencionava, André, que é uma das maiores do país, que tem cerca de 30 mil empregados, ou seja, 30 mil trabalhadores, muita gente, fenômeno muito interessante. Sim, gigantesca, né? Essa fábrica de nível chinês. Mas além dessas tendências, né, importantes que a gente está resgatando aqui dos métodos históricos da classe trabalhadora, vale lembrar que quando chegou no dia 17 de agosto, né, uma semana depois do estouro desse fenômeno de luta de classes e a greve geral, né, que você tinha mencionado, o presidente da Bielorrússia, ele visitou, né, os trabalhadores do MZKT, que é uma fábrica da indústria pesada, e ele disse que se vocês me provocarem, eu vou lidar cruelmente com a situação. Mas segundo um dos jornais chamado Courrier Internacional, que contém algumas informações dos diários da Rússia sobre o que está acontecendo na Bielorrússia, o presidente acabou cedendo, né, sob a pressão das greves e das manifestações, anunciando que novas eleições poderiam acontecer. Mostra a força, né, da pressão do movimento operário, que vale muito mais que a palavra desses ex-stalinistas, né? E, no entanto, essa possibilidade está condicionada à adoção de uma nova Constituição por referendo. Isso já leva a gente a abrir os ouvidos, né, para as grandes manobras de desvio que esses governos são bem habituados a fazer. Para lembrar, por exemplo, se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu no Chile no ano passado, um lugar em que a rebelião contra o Pinheira foi muito importante, mas que não contou com o peso da classe operária chilena, como a gente está vendo agora na Bielorrússia, logo depois da greve geral do 12 de novembro, o regime chileno aí decidiu convocar uma espécie de Assembleia Constituinte, né, bastante antidemocrática, e com poucos poderes para poder alterar toda a herança da Constituição pinochetista, como uma maneira de desviar esse processo nas ruas, né? Agora se desenvolve toda uma nova conjuntura política ao redor dessa Assembleia Constituinte. Então, na Bielorrússia, a gente está vendo algo semelhante, né? A gente tem que ver, de fato, para onde vai esse processo de desvio, né? Sim, sim, muito importante, né? Um processo de desvio que já vem se gestando e a gente tem que realmente ver com muita atenção esse moralizar, sem dúvida, né, com esse nível de protagonismo da classe trabalhadora, mas a gente também tem que ver as contradições, até porque isso mostra a importância que tem um partido revolucionário, né? Se existe um partido revolucionário que possa confluir com essa potência da classe trabalhadora, aí realmente os processos podem se desenvolver. Na ausência de um partido revolucionário capaz de dotar a classe trabalhadora e o povo com uma estratégia coerente, né, todas essas contradições se fortalecem, essa tentativa de desvio, enfim, tudo isso que você estava mencionando, né, André? E cabe ainda colocar um outro fator nesse sentido também, que é a própria oposição bielorrussa, né, que ela é representada por essa Svetlana Tikhanovskaya, né, a referencial, que é uma ex-professora de inglês e que era também dona de casa, e que de repente ela se viu concorrendo à eleição para a presidência para substituir o seu marido, que era um conhecido youtuber e membro da oposição, que atualmente está na prisão com os outros dois candidatos. A gente fala de crise orgânica, né? E aqui eu acho que a Bielorrússia é uma expressão aguda disso. Né? Concentrada, porque, pois é, né? Uma dona de casa, ex-professora de inglês, que termina sendo a porta-voz da oposição para substituir um marido que era um youtuber, né? Veja você. É impressionante, assim, a gente aqui no nosso país que teve as eleições fraudadas, que levaram o Bolsonaro ao poder, o Felipe Neto se alçando como
uma referência para certos setores da oposição, a gente pode se preparar e espero que tenhamos também processos da luta de classes com a entrada em cena da classe trabalhadora, não só com os youtubers, né? Enfim, vejamos. Mas voltando aí à Bielorrússia. A questão é que durante a sua campanha, né, a Tikhanovskaya exigiu a libertação dos presos políticos e a organização de eleições mais justas, né? Vamos dizer assim, eleições mais transparentes, após as quais ela disse que renunciaria e que ia voltar à sua vida anterior, sua vida de dona de casa. Eu duvido um pouco, mas tudo bem, esse era o discurso dela, né? Então, esse discurso anti-autoritário, ele buscava criar uma aliança de classes que atraísse os empresários, os profissionais liberais e os trabalhadores, né, contra o governo vigente. E essa política populista, ela tinha um reflexo bastante direto no próprio slogan da campanha dela, né? Ela dizia, eu/nós somos os 97%. A gente vê muito esses slogans, né? A gente vê 99%, eu sou porque nós somos, a gente vê isso bastante, assim, nessas alternativas que vêm surgindo, né? No entanto, a Tikhanovskaya, ela não estava sozinha na oposição, ela foi apoiada por outros 2 candidatos presos e foi impedida de concorrer diretamente na disputa eleitoral, né, por conta aí de toda a situação autoritária do regime, né? E esses setores, esses 2 outros candidatos presos que a apoiaram são o Viktor Babarikaya, eu não sei se eu falei certo, tá? Ele é um ex-alto executivo de uma das maiores empresas russa, Bielorrússia, e um dos maiores bancos do país, nada menos que um banqueiro. E o outro se chama Valery Tsepkalo, que é ex-embaixador dos Estados Unidos. Só gente fina, né? Gente super bem intencionada. Só gente com boas credenciais aí. Boas credenciais, boas origens, ou seja, tá ali em ótimas companhias. Em outras palavras, são 2 figuras que emergiram diretamente do círculo íntimo do presidente e do seio do próprio regime, né? Então, é muito difícil de acreditar que a dona Tikhanovskaya também ali não tenha intenções um pouco espúrias. E, finalmente, quando o cerco foi se endurecendo cada vez mais contra ela, depois que o movimento e a repressão aumentaram, ela fugiu para a Lituânia, mas temos motivos para desconfiar dela. Temos motivos para desconfiar da nossa Tikhanovskaya. Mas foi bom você ter falado isso, porque realmente existem muitos interesses cruzados, né, em toda essa situação. Retomando aquelas considerações geopolíticas que a gente vinha dizendo no início, também é importante ressaltar que o regime de Moscou, né, o governo do Putin, acompanha de perto essa situação da Bielorrússia, porque embora o Lukashenko inicialmente tenha acusado a Rússia de querer desestabilizar o país, inclusive com vários supostos membros das forças especiais russas foram presos, né, antes das eleições, depois foram libertados, mas o presidente bielorrusso agora parece estar buscando a ajuda do Vladimir Putin para encerrar essa disputa, né? A Bielorrússia tem laços muito estreitos com o regime da Rússia, mas sempre tentou ali manter uma margem de manobra em relação a Moscou. E ultimamente o Lukashenko estava numa fase de reaproximação com as potências ocidentais, que é um movimento que alguns países ali do leste europeu fizeram nos últimos anos. É uma situação semelhante, por exemplo, à da Ucrânia, em 2014, quando o Viktor Yanukovych, que era o ex-presidente, foi removido por manifestações da extrema-direita ali. E nesse episódio, né, a tentativa de maior integração do regime ucraniano com a União Europeia, em especial com a Alemanha, levou o Putin a anexar uma parte do território ucraniano, né, a península da Crimeia. Então é provável que o Putin tente tirar vantagem dessa crise, né, na Bielorrússia para controlar melhor essas aproximações, ainda que tímidas, né, da Bielorrússia com as potências ocidentais. E essa é uma questão central de defesa nacional para a Rússia, né, especialmente em um contexto em que ela perdeu o controle sobre grande parte da Ucrânia que a gente acabou de mencionar. Então, o desafio ao regime bielorrusso também representa um risco potencial de contágio para a Rússia, né? Dada a proximidade dos 2 povos e uma luta de classes explodindo ali nas suas fronteiras, pode sim ter um impacto grande, né, no interior do território da Rússia. Exatamente, André. São tendências e contradições que são muito importantes, que a gente tem que seguir,
né? Até porque, mesmo que tenha havido uma certa diminuição na dinâmica das ações dos trabalhadores lá na Bielorrússia, as manifestações elas seguem acontecendo. Então, esse tabuleiro de interesses geopolíticos também vai continuar se operando, se aprofundando na próxima conjuntura, e é uma situação bastante complexa, né? Bom, só para dar conta aí dos últimos acontecimentos, no último domingo, 30 de agosto, aconteceu o terceiro dia de grandes manifestações na capital, que reuniu cerca aí de 100 mil pessoas, são números semelhantes aos recordes de manifestação dos dias mais importantes, né, desse processo, desde que ele se iniciou, ali entre 16 e 23 de agosto. E no dia anterior, no sábado, dia 29 de agosto, aconteceu uma manifestação de mulheres que deu uma nova vida às mobilizações, conforme foi notado, inclusive, pelo jornal francês Le Monde, né, que informou que milhares de mulheres, muitas vestidas de branco, marcharam em Minsk e romperam o cordão policial que tentava contê-las, né? Então, de acordo com vários meios, o presidente Lukashenko parece estar cedendo, porque, enfim, são muitos setores contra a continuidade do seu governo, né? Agora ganhando aí a força das mulheres, que de maneira mais organizada passam a ser um fator também, junto com os trabalhadores. Isso tudo vai colocando seu governo nas cordas. Na segunda-feira, agora, nessa semana, ele falou da ideia que você mencionou, de um referendo constitucional, como uma tentativa de manobra, sem especificar qualquer termo, nem o calendário, né? E a gente sabe que isso é uma tentativa dele ganhar tempo. E ele também reconheceu que a Bielorrússia seria um sistema um tanto autoritário, no entanto, ele não retrocedeu das medidas repressivas contra as manifestações, né? Então, são acenos que mostram que ele está se sentindo acuado, mas ao mesmo tempo que também vai buscar aí manobrar as mobilizações. Vamos ver até onde ele vai ter margem de manobra, né? Sim, e é muito importante essa combinação da luta das mulheres com a luta concentrada do movimento operário, né, nos seus principais postos de trabalho, nas suas posições estratégicas. Mas a gente sabe que o sistema capitalista não vai cair por si só em nenhum lugar do mundo, e não é diferente na Bielorrússia, né? Para isso, seria fundamental que o movimento operário extrapolasse os limites subjetivos e organizativos, em particular, ultrapassando esse projeto político liberal e populista da Svetlana Tikhanovskaya, né, que representa a oposição burguesa, defende os interesses dos capitalistas ocidentais. A participação desses massivos setores da classe trabalhadora, né, no movimento da Bielorrússia é muito necessária para reunir o poder que vai derrubar o Lukashenko, mas ela só vai conseguir fazer isso com uma política independente. E essa é a nossa principal discussão com a esquerda em todos esses termos internacionais, né? Nos Estados Unidos, a gente mencionou no início do programa, a nossa discussão com boa parte da esquerda em relação à independência contra as forças repressivas do Estado, contra a polícia, e aqui, no caso da Bielorrússia, tem debates também a serem feitos. Por exemplo, algumas correntes da esquerda, como o PSTU, aqui no Brasil, e a CST, que é uma corrente interna do PSOL, não tem nenhuma preocupação em se resguardar com uma política de independência de classe, né? O PSTU publicou no seu site uma matéria narrando as atividades importantes do movimento operário, que a gente acabou de mencionar, só que levantando a consigna do fora Lukashenko desde uma perspectiva nacionalista, que não se opõe, né, ao perigo de uma alternativa da oposição burguesa. E a CST considera que uma greve geral operária na Bielorrússia deveria conduzir a eleições justas. Mas aí a gente tem que se perguntar, né, por que um movimento de greve geral tão potente da classe trabalhadora, que tem o poder de questionar todo o sistema capitalista, teria que retroceder ao ponto de conseguir uma meras novas eleições, né? A gente não sabe muito bem a resposta para isso. Meras novas eleições, cujos prováveis vencedores seriam ou o banqueiro, ou o ex-embaixador dos Estados Unidos, que estão na prisão, ou então a ex-professora, né, que é a aliada deles. Então, assim, realmente não tem muita possibilidade de ter uma saída por essa via. Por quê, né? Exato. É uma grande força em ação que poderia justamente questionar o sistema capitalista. Então, os trabalhadores precisam derrotar o Lukashenko sem qualquer subordinação ao programa da oposição burguesa pró-ocidental, que é pró-União Europeia e pró-Estados Unidos. Então a gente vai chegando aqui ao final do programa, batendo nessa tecla, aproveitando esse grande movimento que volta a surgir depois da década de 90, né, no leste europeu, dizendo que somente se organizando de maneira independente do Estado, né, das diferentes frações das classes dominantes,
é que os trabalhadores podem dar uma saída progressista e uma saída social alternativa a esse sistema de exploração lá na Bielorrússia também. Exatamente, André. E defender essa perspectiva é gerar as bases para construir a organização que na Bielorrússia poderia encarar esses desafios adiante, né? Bom, pessoal, a gente vai fechando o nosso programa aqui, depois de tratar tanto dos Estados Unidos como da situação na Bielorrússia, e a gente convida todo mundo a difundir o nosso programa, esse episódio de hoje, e até mais, pessoal.